Glória a Deus, quero saudar a todos com a graça e a paz de Jesus. Para nós sempre é uma alegria poder ver essa obra avançando, não só aqui, mas em várias cidades aqui do litoral. A gente sempre tem profetizado, né, pastor Saulo? E o litoral, né, nós cuidamos mais para o Alto Vale, né? Pastor Saulo, o pessoal aqui mais para o litoral aqui, né? Se tem praia, nós ainda que tem uma família nossa que estão tentando a gente ir para São Francisco, mas eu acho que ainda vou mais encaminhar vocês lá para São Francisco para começar um trabalho lá em São Francisco. Mas o importante, a gente se alegra porque a gente vê a obra de Jesus avançando. Você sabe que por anos a mídia ela tem sempre mentido. A maior parte das vezes que você vê alguma notícia é mentira, que o islamismo, que isso e aquilo está avançando, que o cristianismo está reduzindo. A igreja sempre que mais cresce, a obra que sempre que mais cresce é a obra do Senhor Jesus Cristo. O reino de Deus sempre está avançando, ele nunca retrocede, ele sempre avança. Então a igreja do Senhor Jesus é que mais cresce no mundo todo. Mundo todo. Você sabia que lá no Irã, a igreja hoje no mundo que mais cresce é no Irã. O Irã é o lugar que mais cresce. E cresce sem ter uma reunião. Porque eles não podem, porque cada um que for descoberto, ele perde a cabeça. Mas lá o próprio Senhor Jesus aparece para as pessoas. O próprio Senhor Jesus, ele vem e aparece para as pessoas, e aos milhares as pessoas têm se convertido. E com um piscar de olho, um aceno de cabeça, as pessoas se identificam como cristão e são convertidas ao cristianismo. É uma obra grande, por isso, porque o maior interessado nessa obra é o próprio Senhor Jesus. Então nós nos alegramos com aquilo que Ele tem feito e continua fazendo. Deus cria em nós e através de nós uma nova forma de vida, de viver. Esse é o título da minha mensagem. Eu quero compartilhar um pouco com vocês nessa noite. Romanos 8, versículo 19. Quero ler em duas versões, não sei se temos essa versão aqui, mas enfim. Romanos 8, versículo de número 19. Diz assim: ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Quem é filho de Deus aqui? Amém. Filha de Deus, sempre filho inclui filha, homem e mulher juntos, né? Uma outra versão diz: a natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Esse versículo aqui, ardente expectativa criada, a ardente expectativa da criação aguarda a revelação, a manifestação dos filhos de Deus. E nós já estamos em um ano novo, 2021, e todos os anos, na passagem de um ano para o outro, as autoridades a nível mundial, as pessoas, a gente que nem imagina, a gente nem pensa, mas elas estão de olho na igreja para ver o que a igreja tem para passar para as nações, para o mundo, uma revelação do que Deus ele vai dar aos seus filhos, a sua igreja, e que vai servir de um encorajamento, de esperança para as nações. Então Deus tem falado à igreja que somos nós, e nós temos que crer numa capacidade. Meu irmão, minha irmã, ouça isso. Ouça isso. Nós estamos vivendo num tempo que Deus ele está nos mostrando que nós devemos crer cada vez mais numa capacidade extraordinária. Não é qualquer capacidade, mas uma capacidade extraordinária da parte de Deus, que Deus nos deu de gerarmos verdadeiramente mudança de vida. Você sabe que a única forma das pessoas terem vida, todas as pessoas que você conhece que não são cristãs, elas são, como a Bíblia diz, elas vivem como mortas espiritualmente. E a única forma delas terem vida verdadeira é através da sua vida. É através da nossa vida que eles vão ter vida. Como, pastor? Não é através de Jesus? Sim, mas Jesus se manifesta através da nossa vida. É através da nossa vida.
Quantos vocês conhecem um pouco da vida de Jesus, da obra de Jesus, de 3 anos do ministério dele? 3 anos que ele se revelou. Em 3 anos, quanta coisa que Jesus Cristo fez no mundo, pelo menos naquela região onde ele estava, lá através de uma pessoa. Aqui nós estamos em quantas pessoas, pastor Sol? Uma média de mais 100 pessoas. Um Jesus impactou o mundo. Agora imagina 100 Jesus andando aqui só em Balneário Camboriú, só falando daqui. Vocês entenderam não? Amém. Jesus fala para os religiosos: vocês procuram as escrituras e querem encontrar vida. Agora, quando eu apareço, eu sou o gerador de vida e vocês não querem vida a mim. Então nós somos os responsáveis por gerar vida. Então Deus, ele cria em nós e através de nós uma forma nova de vida. Deus, ele cria na nossa vida, e o Senhor Jesus Cristo, ele quer que nós, como filhos de Deus, venhamos assumir as rédeas da história da nossa vida, da nossa caminhada, crendo que ele fez, ou seja, que ele nos fez uma nova criação. E a Bíblia diz que quando ele nos fez uma nova criação, não é uma nova criatura, mas uma nova criação, quer dizer o quê? Essa criação que surgiu não existia antes, então ele fez nova. E quando ele faz alguma coisa nova, ele está dizendo: as coisas antigas ficaram para trás, e tudo se faz novo. Não é algumas coisas que se fazem novas na nossa vida, é tudo se faz novo. Tudo se faz novo na nossa vida. Então ele quer que a gente entenda que a partir da nova criação, as coisas antigas já passaram, tudo se fez novo, e hoje pode ser o momento, né, de Deus na nossa vida, que ele pode trazer um grande impacto na nossa vida. Um grande impacto na nossa vida. E eu tenho visto cada vez mais e meditado na palavra de Deus, e talvez você fique chocado com isso, eu vou falar para você nessa noite, mas todas as coisas, ouça isso, todas as coisas, pastor Jorge já pega isso, porque Barra Velha vai ser fundamental, lá em Itapema vai ser fundamental, em todos os lugares, tudo aquilo que nós almejamos depende de nós, exclusivamente de nós. Todas as coisas, anote isso, todas as coisas dependem da nossa vida. Eu vou explicar para você, depende de nós, não depende de Deus. Como, pastor? Sim, Deus em Cristo Jesus, ele já nos deu todas as coisas. 2 Pedro capítulo 1 versículo 3 diz que o seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Se Deus, ele nos deu todas as coisas, depende de quem realizar as coisas? De quem? De nós. Ele está dizendo: Deus, o seu divino poder nos deu tudo do que nós necessitamos para a vida, para a piedade, por meio do pleno conhecimento. Vejam como é que isso acontece na nossa vida, pelo pleno conhecimento. Então depende de nós, pois o que Deus, ele precisou fazer por nós, ele já fez na pessoa de Jesus. Por que depende de nós fazermos as coisas acontecer? Porque tudo que Deus, ele precisou fazer, ele fez na pessoa de Jesus. E a pessoa de Jesus é a pessoa que mora na nossa vida. Foi ela que Deus entregou. Então tudo que Deus quis realizar na terra, todas as coisas que ele quis realizar, ele realizou na pessoa de Jesus. Sendo que Jesus, ele subiu, mas ele deixou o Espírito Santo para nós, ele que habita em nós. Então hoje a obra acontece através da nossa vida, através de nós. Então depende de nós manifestarmos quem nós somos, quem verdadeiramente nós somos. Depende de nós manifestar aquilo que nos foi dado gratuitamente, conforme Paulo fala em 1 Coríntios 2,12, que ele diz: nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos, para que a gente entenda as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Deus nos dá gratuitamente. Então depende de nós mostrarmos ao mundo onde está a nossa confiança. Depende de nós mostrarmos para o mundo onde está a nossa confiança, mostrar ao mundo onde nós estamos ancorados.
Depende de nós, não depende de Deus, depende de nós mostrarmos. E o mundo, caso você não perceba, mas o mundo ele olha para mim, para você, querendo ver, achar, querendo receber algo de nós. Jesus, eu até falei domingo, na segunda, no culto, na igreja, quando os discípulos eles estavam no barco, numa tempestade, e Jesus estava lá dormindo, vocês conhecem bem a história. Jesus ele repreendeu os discípulos. Ele chamou a atenção dos discípulos, não pela incredulidade dos discípulos. Ele chamou a atenção dos discípulos por causa do medo dos discípulos. Chamou a atenção deles por causa do medo que estava assolando a vida deles, não por causa da incredulidade. Eles com o Salvador, eles com o Criador do barco, estavam tremendo de medo. O cenário para nós é a mesma coisa. Hoje nós também podemos olhar a nossa vida, estamos num barco, mas nesse barco está Jesus Cristo. E por mais que as tempestades se levantem, esse barco não vai afundar, não vai naufragar. Porque o autor da vida, o Criador de todas as coisas, Ele está ali sustentando. Então nós temos que nos ancorar em Jesus Cristo. Então depende de nós dizer aos quatro cantos de Balneário Camboriú, sempre que eu venho para cá, sempre eu tenho profetizado e declarado, depende de nós profetizar em Balneário, Itapema e Barra Velha, dizer para os quatro cantos dessas regiões aqui assim, que quem governa essas cidades é Jesus Cristo. Quem é o governante dessas cidades se chama Jesus Cristo. Ele é o que governa essa cidade, Ele é que governa nós, o corpo, o qual nós representamos aqui nessa cidade. Então depende de nós nos posicionarmos se a doença chegar. Depende de nós. Depende de mim, se a doença chegar. Depende de mim, pastor, mas não depende de Jesus. Não, depende de mim. Depende de como é que eu vou me deparar com essa situação. Se algo ruim acontecer na minha família, na minha vida conjugal, nos meus negócios, não depende de Deus, depende de mim. Depende de como que eu encaro essa situação. Se eu sou um homem de Deus, uma mulher de Deus, eu vou manifestar quem eu sou em Cristo Jesus. Uma nova criação. Uma nova. Pastor, eu pensei que quando surgisse esses problemas, tinha que correr para cá, para lá. Não corra para lá e para cá. Mas manifeste quem você é. Manifeste quem está na sua vida. Depende de você. Então, na criação, na nova criação, que não existia até então, uma nova parte totalmente de Cristo. Então, nova criação ao ponto das pessoas falarem: quem é este? Quem é esta? Quem são esses que estão atuando aqui em Barra Velha? Quem são essas pessoas novas aqui? Quem são esses que estão impactando esses lugares? É isso que mostra uma nova criação, ao ponto das pessoas dizerem: quem é essa pessoa? Quem é esse que está aí falando? Quem é esse que está orando? Que homem é esse que até o vento e o mar lhe obedece e ordena e os milagres acontecem? Quem é esse? Que homem é esse que água em vinho pode transformar? Que uma multidão ele consegue alimentar com 5 pães e 2 peixinhos? Que homem é este que anda sobre as águas do mar? Que o morto ele faz ressuscitar depois de 4 dias sepultados? Dizem que esse é o filho de José, aquele carpinteiro lá de Nazaré. Um homem igual a esse ninguém jamais conheceu. Um dia, meu irmão, como falaram de Jesus, creia, nesse ano eles vão falar muito de você e de mim. Vão falar muito, da mesma forma como falaram de Jesus, saiba que eles vão falar de você. Você crê nisso? O pastor, eu já tenho falado demais de mim, falar de coisa boa. Pastor, espero que sejam coisas boas. É assim que eu falava de Jesus Cristo. Eu creio que em 2021 vão falar muito de mim e de vocês. Meu amado, minha amada, que nesse ano, que não sai da nossa boca essa expressão: pastor, só depende de Deus. Aqui não sai essa expressão, pastor? Só graças a Deus, obrigado, Jesus. Mas por onde eu tenho passado, mas pastor, só depende de Deus. Não, só depende de mim. Só depende de nós. Porque Deus já fez tudo o que Ele tinha para fazer na nossa vida. Então Ele quer dizer: agora é com vocês, agora é com nós. Então depende de nós, não depende de Deus, mas da nossa vida, depende do quanto eu creio e declaro a mensagem de Cristo. Depende do quanto eu creio que Cristo fez na minha vida. Não depende de Deus para eu ter algo da parte dele, mas depende de mim, porque eu sei que
tudo que eu peço para Ele, Ele me dá. Veja 1 João capítulo 5, versículo 15. Ah, pastor, depende de Deus para Ele me dar alguma coisa. Veja o que diz o apóstolo João. E se sabemos, veja, ele está dizendo, e se eu sei, ele está dizendo para nós como igreja, e se sabemos que Ele nos ouve, em quantas coisas? Como é que está essa versão aqui? E se sabemos que Ele, Deus, nos ouve, a minha versão diz outra, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Nessa versão ele diz, se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. Então depende dele ou depende de mim? Depende de mim. Depende de mim se eu creio que quando eu abro a minha boca, eu sei que Ele me ouve, e se Ele me ouve, Ele me atende. Então não depende de Deus, depende de mim. Pastor, como eu desejo que esse ano seja uma bênção, pastor. Então ouça, meu irmão, minha irmã, não depende de Deus para que esse ano seja uma bênção, mas depende de você. Pastor, como assim? Sim, olha para Abraão, Gênesis 12, versículo 2: farei de você um grande povo e o abençoarei, tornarei você famoso, famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e por meio de você, por meio de quem? Por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Todos os povos, inclui Balneário e região aqui, inclui também. Então, através de quem esses povos seriam abençoados? Através de Abraão. Através de Abraão. Pastor, o que eu tenho a ver com Abraão, pastor? Vamos lá para Gálatas 3:29. E se vocês são de Cristo, quem é de Cristo? São descendências de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Então veja como Deus faz a promessa para Abraão, Ele está colocando a minha vida e a sua vida. Então, através da nossa vida, primeiro nós somos abençoados, para que depois nós sejamos uma bênção. Imagina se cada pessoa que vem para a igreja para receber uma bênção, se ela entende que ela já recebeu e começa a manifestar o que ela tem recebido. Imagina quantas coisas vão acontecer, quantas coisas vão mudar. Então, para que a minha família, para que a minha cidade, para que a minha nação, empresa, minha saúde seja uma bênção, depende de quem? De mim ou depende de Deus? Depende de mim, porque Deus Ele já fez tudo. De ti farei, Ele diz aqui, de ti farei uma grande nação. Ele está falando não em ti, mas de ti. Não é em ti, mas é através de você. Por quê? Por causa da promessa, por causa da obediência de Abraão, de crer no que Deus falou para ele, serão benditas, abençoadas todas as famílias da terra. Amém? Todas elas. Romanos 4:3 diz, que diz a Escritura, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi acreditado como justiça. Romanos 4:17 diz, como está escrito, eu o constituí pai de muitas nações. Então ele é o nosso pai aos olhos de Deus, em quem creu, o Deus que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não são, como se já existisse. Versículo 18 diz, Abraão contra toda esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito, assim será a sua descendência. Amém? Em Efésios capítulo 1, versículo 3, alguns versículos, para quem não leu a Bíblia hoje, vai ter alguns versículos para estar lendo aí, meditando. Mas aqui, graças a Deus, todos têm lido bastante a Bíblia Sagrada. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então, para que as bênçãos cheguem na minha vida ou se manifestem, depende de mim ou depende de Deus? Depende de nós, porque Ele já nos deu. Então, pastor, como eu gostaria que meu marido fosse uma bênção? Minha irmã, libera sobre a vida dele, seja você a bênção na vida dele. Pastor, como eu gostaria que meu pai fosse uma bênção? Você que é filho, filha, seja uma bênção na vida do seu pai e da sua mãe.
É assim que funciona, pastor. Como eu gostaria que meu patrão reconhecesse, ele fosse uma bênção, pastor. Seja você a bênção. Na verdade, Deus te abençoou para ser uma bênção nessa empresa, para ser uma bênção naquele lugar, para ser uma bênção. Lá o irmão pescador, lá no meio, todo mundo lá querendo pegar a espadinha, e ele lá pegando uma atrás da outra, e os olhos crescendo. E pega essa espada para aqui, pega a espada para lá, pega a espada para cá. Mas por quê? Porque a bênção está sobre ele para ser bênção para os outros. É assim, né, irmão? E não esquece que o pastor também de uma espadinha. Glória a Deus. Glória a Deus. Agora veja, para Deus ser glorificado, depende dele ou depende de nós? Para Deus ser glorificado, depende dele ou depende de nós? Vamos lá. Depende de nós manifestarmos quem nós somos. Vamos ver um versículo para ver se fecha esse negócio aí. 2 Coríntios 9, 11. Coríntios 9, 11. Vocês serão enriquecidos. Graças a Deus, que todo mundo é rico já, né? Quem recebeu a palavra, então, glória a Deus, está tão transbordando de riqueza, né? Vocês serão enriquecidos. De quantas formas? Todas as formas. Para que possam ser generosos em qualquer ocasião. E por nosso intermédio, por intermédio de quem? A nossa generosidade resulte em... Então, como que Deus é glorificado? Pastor, como gostaria que Deus fosse glorificado? A Bíblia está dizendo como é que Ele é glorificado. Ele está dizendo, nós somos enriquecidos de todas as formas, para que a gente possa ser generoso em toda e qualquer circunstância, ocasião, e por nosso intermédio. Como que vai ser por meu intermédio? A partir do momento que eu manifesto a generosidade na minha vida, ele está dizendo, é por nosso intermédio. Então, através do momento que eu mostro a minha generosidade, então a nossa generosidade vai resultar em ação de graças. Você sabe, quando as pessoas que você chega nelas e elas atendem uma necessidade, elas dizem, graças a Deus, Deus foi glorificado. Como? Através da sua vida. Através da sua vida que Deus é glorificado. Através da nossa vida, Deus ele é glorificado. Não existe uma outra forma para Deus ser glorificado, se não for através da nossa vida. E veja, ele joga que ele nos enriquece, para que essa riqueza não pare em nós, mas que essa riqueza se transforme em generosidade e atinja outras pessoas. 1 Pedro capítulo 4, versículo 10 e 11 diz, cada um exerça o dom que recebeu. Então quer dizer, pastor, eu tenho um dom? Tenho. Você recebeu. Cada um exerça o dom, cada um exerça, manifeste o presente que você dom é presente. Deus ele dá e nunca ele vai tirar. Então cada um exerça o dom que recebeu para quê? Para servir os outros. Pastor, eu estou orando para mais dom, pastor. Está servindo, irmão? Não, ultimamente eu estou mais parado do que água no fundo de uma canoa lá parada. Não. Cada dom, ele está dizendo que o dom ele tem uma finalidade, para que a gente sirva, para que a gente esteja servindo os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, veja, Pedro falando, se alguém fala, todos nós aqui falamos, né? Se alguém fala, façam como quem transmite o quê? A palavra de Deus. Se alguém fala, faça como quem transmite a palavra de Deus. O que é a palavra? A palavra aqui, palavra geradora de vida, palavra que transforma, palavra que cura, palavra que opera milagres. Cada um que fala, que abre a boca, use a palavra, use a boca que sai da sua, a palavra que sai da sua boca, como quem está usando a palavra de Deus. Se alguém serve, faça com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas seja o quê? Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem sejam
a glória e o poder para todos sempre. Amém. Então, como que Deus ele é glorificado? Quando eu estou servindo, quando eu estou exercendo o meu dom, o dom que Ele me deu, quando eu sou generoso, Deus ele está sendo glorificado. Então, cada um de nós que cremos em Cristo Jesus, que somos nova criação, cada um, Paulo está dizendo, o Pedro está falando, exerça mediante a ação, o dom que vai receber, orando, jejuando, ofertando, oferecendo sacrifício. Não, cada um exerça de acordo com aquilo que recebeu, de graça foi dado o dom para servir, como que administrando fielmente a graça, a obra totalmente focada em mim, através de múltiplas formas. Então, quando nós estamos servindo aos outros, devemos servir com a força que vem de Deus. Então saiba, quando você está escalado para fazer alguma coisa, está servindo na obra de Deus, pastor, eu estou fraco, saiba que você recebe a força para servir do alto. Creia nisso, amém? Então, quando nós falamos transmitindo como a palavra de Deus. Palavra de Deus é o que? Viva e eficaz, poderosa, palavra poderosíssima. Uma outra questão aqui, para que a cura ela aconteça, depende de mim ou depende de Deus? Só o pastor só pegasse a minha bola, né, com você, né? Não, brincadeira, só passei os versículos, né? Então, para cá, pastor, estou orando para que Deus venha curar o meu fulano, cicrano, meu irmão. A cura, ela acontece através da nossa vida. É através da nossa vida. Veja Efésios capítulo 3, versículo 20. Paulo diz, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Ele está dizendo, aquele que é capaz, quem é capaz aqui, quem está falando? Deus. Deus ele é capaz de fazer o quê? Infinitamente mais, abundantemente, dependendo da tradução, abundantemente mais. Outro diz, extraordinariamente mais. E ele está dizendo aqui assim, do que tudo que eu penso, do que tudo que eu peço, ou que eu penso, de acordo, tem uma vírgula aqui, de acordo com o seu poder que atua na minha vida, na sua vida, atua em nós. Então Deus ele é capaz, Ele pode, Ele está pronto, Ele está desejoso. Meus irmãos, Ele é capaz, Ele pode fazer infinitamente mais, extraordinariamente mais, abundantemente mais, conforme o tanto que eu frequento as celebrações. Tem o seu valor, mas é conforme isso? Conforme tanto que eu dizimo e oferto, é isso? Tem o seu valor. Conforme tanto que eu evangelizo, tem o seu valor. Conforme o quanto eu levanto as minhas mãos e adoro o Senhor, tem o seu valor. Mas o que Paulo ele está falando é que Deus ele é capaz de fazer infinitamente mais através de um poder que opera em nós, opera na nossa vida, opera na nossa vida, conforme o poder que nos foi dado para pisar serpentes, escorpiões. Se beber alguma coisa mortífera, vai nos causar algum dano? Se eu para pisar serpentes e escorpiões, que está dizendo sobre demônios, depende de Deus ou depende de mim? Depende de nós. Lucas 10, 19. Eu dei a vocês autoridades para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes fará dano. Nada lhes fará dano. Então, para manifestar poder e autoridade, depende de nós. Amém? Jesus nos deu, depende de nós. Hebreus 12, versículo 3. Hebreus 12, versículo 3. Veja, pensem bem naquele, o autor, consumador da nossa fé, que suportou na cruz tal oposição dos pecadores contra si mesmo. O escritor está dizendo, pensem bem. Quando nós olhamos para a obra de Jesus Cristo, Deus tem mostrado
através da sua palavra, mais intensamente isso. Quando eu olho para a obra de Jesus, muitos olham só para uma cruz, ou veem alguma coisa ali, gera um pequeno sentimento, lembra de uma passagem, tem uma visão mais ou menos do que Cristo passou ali naquela cruz. Mas Paulo está dizendo aqui, ou pelo menos eu creio que é Paulo, se não for, mas o escritor está dizendo, pensem bem. Não adianta eu olhar só para a obra da cruz. Não adianta eu só olhar para uma cruz e, coitado de Jesus, tudo que ele fez primeiro. Paulo está dizendo, pensem bem. Não é olhar de qualquer forma, olhe com carinho, olhe de uma forma intensa, olhe forte, olhe de uma forma e que impacte, pense bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo. Veja no final do versículo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Qual é o segredo para mim não me cansar e não desanimar? Tem alguém desanimado aqui? Não levante a mão, por favor. Não precisa. Tem alguém desanimado? Pastor, eu estou buscando um remédio mais forte que tem para passar esse desânimo. Não precisa. Pastor, eu estou cansado da vida. Qual o remédio? O remédio está nesse versículo aqui. Se você entender esse versículo aqui, o remédio está aqui, ó. Qual o remédio? Olhar de uma forma atenta para aquilo que Cristo fez por mim na cruz. Quando eu focar realmente o que Cristo fez por mim na cruz, isso vai fazer com que eu não desanime e não enfraqueça na forma de viver. Pastor Sol, a igreja está animada aqui. Pastor, se tiver um louvorzão daquele, uma gaita que assim, vai estar animado. 5 minutos, ou 10. Pastor, mas se tiver um daquele, esses dias o pastor perguntou, pastor, tem um canela de fogo lá na igreja para pregar aquele, olha, mal e mal um tornozelinho de fogo lá na igreja, mal e mal um tornozelo. Pastor, mas se vier um reteté, o povo fica animado. 5 minutos, não termina o culto, e aí, já desanimaram, porque a única coisa que nos mantém animados é focar no que Cristo fez por nós. Reconhecer a obra da cruz me mantém animado, seja lá o que acontecer. Eu sei que todos nós passamos por momentos difíceis, mas o que nos mantém, que sustenta animados e fortes, é olhar para a obra da cruz. Se eu não olhar para aquilo, se eu tirar o foco dali, com certeza eu desanimo. 2 Coríntios 1, 20, estamos terminando. Versículo 20, acabou meu cronômetro, pastor Salvo, tem que começar do zero de novo, porque eu já estava lá, eu acho que é de Deus aqui, voltou para o zero aqui assim. 2 Coríntios 1, 20, versículo 1, 20 até 22. Pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo sim, por isso, por meio dele, o amém, é pronunciado por nós, para a glória de Deus. Ora, é Deus quem faz que vós e vocês permaneçam firmes em Cristo. Ele nos ungiu, nos selou como sua propriedade e pôs o seu Espírito nos nossos corações, como garantia do que está por vir. Veja que Paulo está dizendo aqui assim, então, quantas forem as promessas, todas elas já têm o sim, onde? Em Cristo. E por nós é declarado o amém, para a glória de Deus. E é Deus que faz que nós e vocês permanecemos firmes em Cristo. Pastor, como é que eu faço para permanecer firme? É com Deus. Deus, Ele te faz permanecer firme em Cristo. Mas você precisa crer, entender quem você é. E Ele está dizendo aqui, Ele nos ungiu, nos selou como sua propriedade e pôs o seu Espírito aonde? Nos nossos corações, como uma garantia do que está por vir. Quando alguém sela uma carta, a única pessoa que pode abrir o selo é a pessoa que vai receber, endereçados. Sim ou não? É assim, pastor, eu conheço alguém que violou o selo. Aí é uma violação, é um crime que acontece nesse intermédio. Mas aqui não, então, naquele que nos selou. Quando é que eu fui selado? Quando que essa carta foi selada? Quando Cristo entrou na minha vida. Ali Deus, que Paulo está dizendo, Ele nos selou como uma propriedade dele. Então, quando Cristo entrou na minha vida, eu fui selado. Esse selo agora
O mundo, os céus, ele olha esse selo, vê como propriedade de Deus. Imagina, você acha que o diabo, que já estava do lado dele um dia, pode intentar alguma coisa contra a propriedade de Deus? Ele pode tentar, ele pode até vir, mas ele consegue. Veja que ele nos selou, ele está dizendo aqui assim, ele selou a nós e pôs o seu Espírito no nosso coração como uma garantia. Que garantia? Do que está por vir. O que está por vir? O arrebatamento, o dia que nós vamos estar diante de Deus. Assim. Então ele nos sela como uma garantia que nós vamos chegar aonde? No destinatário certo. Você pode aplaudir a Deus por isso? Ele vai nos levar para o lugar certo. Tudo depende de nós. Então depende de nós, da nossa dedicação de estabelecermos, né, e vamos estabelecer com a obra de Deus. Tudo depende do amor que nós vamos manifestar, nutrir pelo Senhor, da paixão que nós temos e nos envolvermos com a palavra dele, e dessa forma com certeza a gente vai ver muitos resultados na nossa vida. Eu quero só encerrar com esse outro último versículo, último texto aqui. Deus, ele tem compromisso com a sua palavra. Tudo que eu falei aqui é palavra de Deus. E Deus, ele tem compromisso com a palavra dele. Ouça isso. Deus, ele tem compromisso. Tem um texto que fala que Deus, ele zela. Outra versão diz que ele vela pela palavra dele para que ela se cumpra. Então, o maior interessado que se cumpra a palavra de Deus é o próprio Deus. Ela se cumpre. Então, ele tem compromisso. Qual o compromisso que Deus ele tem com a minha vida e com a sua vida? O compromisso que ele tem conosco é através da palavra dele. Esse é o compromisso que ele tem, através da obra de Cristo Jesus. Você sabe por que muitos ímpios eles prosperam? O pastor Saulo colocou de uma forma assim, bem detalhadinha, a igreja ali da Macedônia, os irmãos falando da generosidade. E às vezes a gente olha as pessoas assim, por que os ímpios eles estão prosperando, pastor? Prosperam muito mais. Sem eles saberem, ouça meu irmão, minha irmã, sem eles saberem o que está escrito na palavra de Deus, eles são pessoas generosas. No outro dia eu li uma reportagem, copiei no meu aparelho aqui assim, uma revista famosa do mundo, e ele falando, a revista falando com o título bem claro: as pessoas mais milionárias ou bilionárias do mundo com a dificuldade de se desfazer da riqueza. Um deles, Bill Gates, e tantos outros homens que estavam lá naquela lista. Dificuldade de se desfazer. Imagina você ter dificuldade de acabar com a sua riqueza. Aí eles começaram a relatar, só que eles falando de uma coisa que só nós sabemos, quer dizer, nós sabemos e muitos de nós não cremos, mas eles não sabem e eles fazem, e por eles fazerem, Deus continua abençoando. Eles investem, para dizer, hoje Bill Gates ele investiu 200 milhões num orfanato. Só um exemplo, 200 milhões de dólares num orfanato, para ajudar crianças abandonadas. Naquela semana a empresa dele, ou a estimativa de faturar, tipo assim, 100 milhões naquele mês, ela faturou 1 bilhão naquele mês. Só que ele não deu os 200 milhões pensando no bilhão. Ele deu os 200 milhões porque ele é uma pessoa generosa. E ele quer se desfazer da riqueza, mas a riqueza só aumenta. Só aumenta. Só aumenta. Aí veja o que diz Provérbios capítulo 11, versículo 24. Há quem dê generosamente e vê o quê? Aumentar suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. Pastor Saulo, passa para a igreja o segredo para ficar rico aqui, aumentar as riquezas. Pastor, qual o segredo, pastor? Seja generoso. O generoso,
ele vê aumentar as suas riquezas. E isso muitos da igreja não praticam, os ímpios praticam, então eles estão vendo a riqueza prosperar. Então eles veem a riqueza aumentar, e outros que sabem isso, que retêm o que deveriam fazer, caem na pobreza. Versículo 25: o generoso prospera, quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Quem que vê as suas riquezas aumentar? O ímpio ou o justo? O ímpio ou o justo? O que é generoso, nem ímpio nem justo. Quem vê aumentar? O generoso. Não tem nada a ver com crente e não crente, tem a ver com quem é generoso. O generoso vê a riqueza aumentar, aquele que retém, ele vai caindo cada vez mais na pobreza. Então veja, as pessoas, elas não conhecem a palavra de Deus, estão prosperando. E nós conhecemos a palavra de Deus, nós deveríamos prosperar e muito mais. Para quê, pastor? Para que aumentar tanto? Se o corona pode chegar aqui, eu vou deixar tudo, pastor. Sim, mas toda a generosidade vem transbordar em louvor a Deus. Tudo que nós recebermos não pode parar em nós. Tudo que recebemos passa e atinge as outras pessoas. E assim Deus, Ele é glorificado. Então, quem dá alívio, recebe também alívio. Então, eu quero deixar essa mensagem. Deus, Ele tem compromisso com a palavra dEle. Depende dEle? Não, depende de nós. Depende de cada um de nós. Se nós entendemos que nós somos em Cristo Jesus, com certeza mais e mais vidas vão ser salvas, mais e mais milagres vão acontecer, mais e mais manifestações do sobrenatural vão ser intensas, mais e mais Deus, Ele vai ser glorificado. Amém? Vamos nos colocar de pé. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos orar agradecendo a Deus por esse momento. Aleluia. Pai, quero te louvar, quero te agradecer, porque o Senhor tem compromisso com a sua palavra, Pai. Pai, o que nós meditamos um pouco na sua palavra, Senhor, Pai, são mensagens que fazem toda a diferença na nossa vida. São mensagens que mudam, Pai, quando nós entendemos quem nós somos em Cristo Jesus. Quando nós entendemos o que Cristo fez por nós naquela cruz. Quando nós entendemos que não foi simplesmente uma morte, não foi simplesmente um sofrimento, não foi simplesmente alguns açoites que Cristo levou e foi lá pregado e tudo acabou ali, e glória a Deus, aleluia. Não, papai. Essa obra é muito mais intensa do que nós possamos imaginar. Ela abrange muito mais do que nos simplesmente nos salvar, nos perdoar. Ela abrange muito mais, Senhor, do que simplesmente nós temos o nosso nome escrito no livro da vida e sabemos que um dia vamos estar junto com o Senhor para sempre. Isso tem muito mais, ela abrange muito mais. Nós vivemos num tempo, papai, mesmo que a igreja lá na Macedônia estava passando uma grande tribulação, papai, talvez nem próxima, papai, o que nós estamos vivendo, nós nem próximos estamos do que eles estavam passando. Mas eles não deixaram de ser quem eles eram. Eles não deixaram de amar o Senhor como eles amavam, papai. Eles não deixaram de se importar pela obra do Senhor como eles se importavam, papai. Eles estavam lá, Senhor, em meio a uma grande tribulação. Em meio a uma grande tribulação, papai. Há um caos que a gente talvez nem imagine, mas eles estavam lá firmes, inabalados, sustentados pela palavra do Senhor. Sustentados por aquele que criou os céus, a terra e todas as coisas, sustentados sabendo que quem cuidava deles, quem sustentava eles, era o Senhor, Pai. Era o Senhor, papai. Pai, nós sabemos, Pai, nós sabemos que o mundo está aí desesperado e nós temos a solução para o mundo, Senhor. Nós temos a solução para esse litoral, papai. Pai, quantas palavras, Pai, quantas notícias, quantas más novas que as pessoas liberam, papai. Nós somos os portadores das boas novas. Boas novas.
E eu declaro, Pai, na boca de cada irmão, de cada irmã, de cada um de nós, palavras de vida eterna, palavras de saúde, palavras de milagres, palavras, ó Pai, de manifestações do sobrenatural, palavras que saem da nossa boca, saem palavras, quando como Jesus falava ali, as pessoas diziam: quem é esse? Esse fala diferente, esse age diferente, esse move diferente. As palavras que saem como palavras que têm poder. Palavras que têm poder, palavras que têm poder, e nós declaramos sobre essa cidade, nós declaramos sobre o litoral, nós declaramos sobre as cidades circunvizinhas, ó Pai, céus abertos. Pai, declaramos céus abertos, declaramos, ó Pai, a manifestação do sobrenatural. E essa será através das nossas vidas, ó Pai, de cada um de nós aqui que fomos separados pelo Senhor, de cada um de nós que fomos selados pelo Senhor, de cada um de nós que fomos ungidos pelo Senhor, de cada um de nós que o Senhor depositou o seu Espírito em nós, Pai. Não foi qualquer Espírito que foi nos dado, foi o teu Espírito. O teu Espírito, ele habita em nós, age em nós e através de nós, Pai. Por isso eu declaro, se algum irmão, se alguma irmã com alguma necessidade, eu profetizo essa necessidade, conforme a tua palavra, ela já é suprida em Cristo Jesus. Se é saúde, receba saúde. Se é na área financeira, receba um milagre na área financeira. Se é na área conjugal, na área familiar, na área profissional, enfim, qualquer área que seja. Pai, eu declaro, Pai, a manifestação do teu amor em nome de Jesus Cristo. Muito obrigado, Jesus. Amém, Jesus.